Agradeço o convite. Bom, eu fui convidado para ser moderador, não era para ser orador. É que não tenho um discurso preparado em casa. Vou, portanto, falar aqui um bocado à solta sobre estas coisas e estou mesmo à solta. Portanto, não vejo aqui o presidente não sei de quê, estou aqui um técnico, tenho muitos anos disto, passei por estas coisas todas há muitos anos e continuo a ver quase tudo na mesma. E a verdade é essa, está quase tudo na mesma. E vou tentar dar assim uns pontapés no ar para bater em algumas das coisas que estão na mesma. Mas eu começava por uma da referência que eu queria fazer e que é uma coisa que eu penso que nos criou alguma confusão terminológica, é o problema da mobilidade. O explicativo da mobilidade é o sistema socioeconómico, são rendimentos, portanto, não é o sistema de transportes. O sistema de transportes não garante a mobilidade, assegura o transporte e a mobilidade, mas ela é descrita e é explicada pelo sistema socioeconómico. Quando há perda de rendimentos, como é o caso, e há desemprego, os níveis de mobilidade baixam. O desemprego, não há deslocação para o emprego, o mercado de trabalho está fechado, portanto não há que se deslocar para o emprego. As outras deslocações, os outros motivos das deslocações, que nos bons tempos da economia explicam 50% ou mais das deslocações, vêm para ali abaixo e, portanto, comprimem-se e não há essas deslocações. Portanto, tudo isto explica uma perda de passageiros, tanto no automóvel como no transporte público, portanto, uma perda de mobilidade. E, portanto, há menos gente para transportar. E, quanto a mim, quanto a mim, isto é um termo equívoco quando falamos na gestão da mobilidade. A gestão da mobilidade não é bem isto. Isso é o Ministério das Finanças, quando nos aumenta os impostos e tira-nos o rendimento, é que está a gerir a nossa mobilidade, de facto. Aliás, eu tive a oportunidade, era a doutora Ferreira Leite, Ministra das Finanças, uma vez até dizer isto em público. O regulador é o Ministério das Finanças, que regula os nossos rendimentos, regula, na altura, junto com a economia. E, portanto, o regulador são eles, não somos nós dos transportes. Nós devíamos era organizar bem os transportes e diversificar a maneira de satisfazer as necessidades de mobilidade que existem. E aquilo que tem acontecido é que isso não se tem verificado. Eu vou-vos dar um exemplo que para mim é um dos paradigmas disto e eu nunca consegui alterar isto. O Metropolitano de Lisboa tem hoje na linha verde um estrangulamento entre o Castro de Dré e o Chiado, porque tem sobrecarga, porque a maior parte, ou grande parte dos passageiros fazem um transbordo no Chiado para apanhar a linha azul, que vão em direção ao eixo central da cidade. E a verdade é que esta sobrecarga, que é devida ao Transtejo, podia ser resolvida se a Transtejo passasse sobre a Cacilhas e muitas das carreiras no Terreiro de Paço. E é verdade que quando teve obras não podia, mas há muitos anos que já podia ter reestruturado as carreiras e os destinos e, portanto, transferir diretamente a carga para a linha azul em vez de servir o Castro de Dré e da linha verde para o fazer no Chiado. Eu ainda hoje estou para perceber porque é que isto não aconteceu. Eu não consegui, quando lá estive, e de facto é Transtejo, tem que se alterar, mas não se alterou, e de facto o metro preferiu andar a alargar estações. E andou a alargar as estações da linha verde por aí fora para poder pôr comboios de 6 carruagens que ainda hoje penso que não pode, não faltava o Arié, faltava e arroz, portanto estava restringida a dimensão dos comboios, mas no fundo estava a carregar toda a linha com uma oferta que era só para aquele troço pequenino. Portanto, isto tem custos, tem uma série de coisas que devia ter sido confrontado com outra solução, que era fazer comboios mais curtos com mais frequência. Podia ter sido uma solução, mas não foi essa. A que seguiu foi baixar frequências, que é o que temos hoje, e alargar as estações com um custo de investimento grande e significativo. E, portanto, este é um dos exemplos que eu vos posso dar. Outra coisa que eu acho muito interessante é que, e eu hoje trabalho no Tagus Parque, portanto, vou ao contrário do movimento. Eu vejo o engarrafamento na autoestrada, porque estes casos começaram ali nas portagens de Oeiras, às vezes nas passagens, mas o engarrafamento começa ali pelos Lula. E a verdade é que eu para lá também apanho engarrafamento. A verdade é que muitas vezes aquilo está engarrafado de ouro no nó de Passo de Arcos, está engarrafado no nó de Linda Velha, portanto há ali problemas também no contrassentido. Portanto, tudo aquilo hoje funciona de uma maneira um bocado difícil, ou melhor, para mim não é difícil de explicar, é a ocupação que cá está, mas a verdade é que nos termos normais devia ser o vai e vem e não é vai para cá e vem para lá, ou ao contrário. Mas, portanto, tudo isto hoje está a funcionar um pouco assim, e aqui vou concordar com a Rosário Macário, quando diz que e esse é um dos grandes problemas que nós temos, é o divórcio do ordenamento da autoridade de transporte. De facto, nós expandimos, a nossa estrutura urbana foi ocupar para fora, foi perder, fixar emprego fora, foi perder habitantes em Lisboa, e isso vem da perda de população, vem do mercado da habitação, enfim, vem de uma série de coisas aqui, que aconteceram aqui em Lisboa e na área metropolitana,
Mas a verdade é que este divórcio entre ordenamento do território e transportes ajuda a explicar muito do que nós temos. Eu olho para o corredor de Cascais, não é? E de facto temos uma linha do Estoril onde se deixou cair, portanto aquilo está a chegar ao fim, digamos assim, a operação está a chegar ao fim. Não tem já hoje condições de atratividade que teve aqui há uns anos atrás, quando tinha uma linha com uma carga que foi das melhores linhas suburbanas da Europa, hoje já não é, tem queda. A verdade é que tem conexões com o metro diretas e isso não melhorou a sua prestação. Porquê? Porque, na verdade, a ocupação passou por cima, estrutura-se à volta da autoestrada, não tem lugar aos engarrafamentos. Portanto, é muito difícil fazer a gestão desta mobilidade, porque o transporte público aqui tem pouco para oferecer no quadro atual. O que é que poderia fazer? Poderia fazer aquilo que se deveria fazer, na minha perspectiva, que é, e aqui usando um pouco a figura da comodalidade, era apanhar os carros à entrada de Lisboa. Mas para isso tinha que ter uma rede de parques dissuasores nas redes pesadas, do metro, do comboio, enfim, na entrada de Lisboa, que os aparasse e que não os deixasse entrar cá para dentro. Mas a verdade é que isso não existe. E é muito mais atrativo cobrar o estacionamento no centro da cidade. O automóvel privado hoje suporta custos inacreditáveis, desde a portagem, porque há postagens, exceto no IC19, há o estacionamento, que de facto há uma portagem parada, portanto há uma segunda portagem para quem estaciona em Lisboa, e há aqui toda uma geração de rendimento que de facto não vem para os bolsos do sistema de transportes coletivos, não vai para a globalidade do sistema, vai para empresas públicas, Enel e companhia, que de facto têm grandes rendimentos, mas estão a contribuir pouco para a solução e para que se tornem elementos proativos no tal pacote financeiro que a Rosário falava. De facto, um dos problemas disto tudo é, de facto, o financiamento, é conseguir fazer as transferências e os fluxos financeiros suficientes para que isto se equilibre, tenha uma exploração equilibrada, e a verdade é que há aqui um grande divórcio entre estas duas coisas. Eu falo, e aliás eu sempre o disse, o IBI foi concebido para ser um imposto que deveria ajudar o sistema de transporte. Isso é uma das origens na valorização do edificado, que tem a ver com os transportes e com as acessibilidades. E na verdade, o IBI até hoje não serviu para nada disso. Eu saiba, não houve nenhuma Câmara que o utilizasse para financiar os seus transportes, pelo menos estas aqui na área metropolitana. E a verdade é que foi feito com esse objetivo. E isto tudo para dizer que eu acho que, de facto, a gestão dos transportes devia estar ligada ao uso do solo. Quem geriu a ocupação do solo, quem geriu os usos do solo que lá estão, é que tem que assegurar a sua funcionalidade. E, portanto, os rendimentos que eles tiram de um lado deviam servir para assegurar a funcionalidade. Portanto, deviam financiar por outro. E é este divórcio, e foi sempre este divórcio nos últimos anos que tem acontecido, que tem levado à situação do sistema de transportes, à situação que chegou. Portanto, empresas descapitalizadas, com grandes dívidas, ingovernáveis, insustentáveis. Concordo inteiramente com tudo o que foi dito, era insustentável. Eu próprio, para os que me conhecem, sabem que há muitos anos eu dizia isto a mim, não compreendo como é que isto ainda não arrebentou, mas já dizia isto há 10 anos. Mas agora, portanto, já há 10 anos que era assim, a dívida do metro era insustentável, a dívida da 3T, da CP, da Carris não tanto, mas tudo isto era insustentável. E enfim, foi preciso chegar mesmo a um ponto em que arrebentou mesmo. E depois a solução não me parece que tenha sido a melhor, porque gravar tarifas à bruta, como foi feito. Num quadro de mobilidade regressiva, porque havia um quadro de perda de rendimentos, portanto isso era fatal. Como eu não sei como é que as coisas estão com os operadores, não tenho acompanhado, mas penso que o quadro ainda é negro. Há pouca receita dos passageiros, há menos passageiros, enfim, isto leva a tal espiral negativa que depois agrava os próprios problemas que já existem. Portanto, eu penso que isto o que foi feito não é suficiente, digamos, o que foi feito está um pouco, na minha perspectiva, está isolado, não está integrado. Há investimentos a fazer, a Rosário dizia bem, tem que haver investimento na acessibilidade, tem que haver aqui computar coisas, tem que haver o serviço de Atrastés, por exemplo, os parques de estacionamento dissuasores. Hoje, com a bilhética, temos uma capacidade de gerir novos títulos, como foi feito, aliás, quando eu estava no metro, fizemos um título de estacionamento de metro. Portanto, tudo isto pode levar a um incremento grande, pode tornar mais atrativos os transportes e, sobretudo, hoje o automóvel está tão caro que seria fácil fazê-los transferir para o metro, para transportes pesados ou para a CP, desde que haja uma concepção de intermodalidade com comodalidade que permita e que facilite que isso aconteça. Se isso não vier, se isso não acontecer, vamos continuar a ter a situação que temos de desconjavo.
Eu fico espantado, e aliás hoje Lisboa parece que é uma cidade altamente competitiva, não é? Em termos dos turistas, batemos o recorde dos turistas aqui em Lisboa, e de facto o que nós temos é uma cidade com a qual o cidadão cada vez tem mais dificuldades em ler. Agora é o problema dos carros, a idade dos carros, que eu acho uma bizarria. Acho uma bizarria, porque de facto os grandes poluidores continuam, são os táxis, são a velha geração dos motores diesel que aí andam, continuam todos a andar e vão ter sempre um alargamento do prazo de vida até poderem continuar a operar até 2004, mas são eles os grandes poluidores, porque partículas e a NOx e a CO2, essas coisas todas vêm daqueles motores diesel. Não vem propriamente um motor a gasolina, mesmo que seja anterior a 1995 ou 2000. Portanto, é dali, são os autocarros também, porque, e aqui há uma coisa que vale a pena dizer, o Porto não tem o mesmo problema, porque o Porto fez o STCP, fez um investimento numa frota a gás, que já tem uns anos, já estão a chegar ao fim da vida útil os autocarros e de facto poupou o ambiente urbano da cidade do Porto. Normalmente deveria ser pior que em Lisboa, mas não é. É melhor, não tem problemas, e nós aqui temos. Portanto, isto vem também eu diria, de uma gestão do impacto sobre o ecossistema do parque automóvel da cidade e da região, que quanto a mim está distorcida. Está distorcida porque não permitiu, e continuamos a pagar multas, o Lisboa parece que continua a pagar multas, melhorou porque também nos tráfego, porque fechou-se a torneira, no Torrente de Paço deixou de ter acessos diretos, até mais à custa da redução do tráfego dos benefícios que vêm das alterações em termos de veículos. E, portanto, eu penso que também aqui há algum desgarrar das coisas. Portanto, e isto devia estar agarrado de outra maneira. Devia haver outras interfaces com o carro, outros parques, outros tipos de investimento que facilitasse e que permitisse absorver e transferir o tráfego, as pessoas que vêm de automóvel para dentro do sistema de transportes públicos. Bom, eu também não vou alongar muito mais, já disse. Muito obrigada,